Bem-vindo ao Ministério Edificando Vidas. E eu estou aqui com a reflexão da palavra de Deus para você, para edificar a sua vida, a vida dos seus amigos. Então, deixe o seu joinha, esteja compartilhando essa palavra, inscreva-se no canal, tá? E seja um mensageiro da palavra de Deus também. É em Gênesis, capítulo 26, que vai falar sobre Isaac. Diz assim que houve naquela região uma época de grande escassez de alimento, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habitai na terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. E a gente vai ver, irmãos, lendo o resto do texto, que a situação que Isaac se encontrava não era uma situação fácil, né? Havia seca, escassez de alimento. Isaac era uma pessoa de muitas posses, assim como Abraão, pai dele. Mas aqui uma coisa que me chamou a atenção, que Abraão saiu de onde ele estava até a cidade de Gerar, né? Ainda era na região dele, ainda era na terra de Canaã, ainda se localizava na terra de Canaã. E quando ele chegou lá, o Senhor falou com ele e deu uma palavra para ele. Diz assim: não desças na terra do Egito. A intenção de Isaac era sair daquela situação. Até porque o alimento era pouco, ele tinha muitos bens e não estava dando para sustentar. Mas o Senhor, irmãos, ele trabalha de uma maneira que a gente não entende, muitas das vezes. E o Senhor falou para Isaac ficar onde ele estava mesmo naquelas circunstâncias. E o que aconteceu? Isaac obedeceu. O que mais me chamou a atenção na palavra foi esse princípio da obediência que Isaac adotou. E isso trouxe para a vida dele a honra. Então, a honra ela está ligada com a obediência. O princípio da honra está ligado com o princípio da obediência. Logo, também em você acreditar, em você ter fé. Né? Porque ele acreditou na palavra de Deus, na palavra que Deus disse a ele, pôs em prática, né? Ele obedeceu e com isso ele foi muito próspero. Aqui na leitura vai dizer que Isaac, no versículo 12, diz assim, ó, que Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. É o mesmo princípio lá da parábola do semeador, você lembra? Em que aquelas pessoas, Jesus falando da parábola, ele compara as pessoas que ouvem a palavra e praticam. O que ele fala? Ele fala que são como as sementes que são plantadas em terra fértil e que elas dão 100 por 1. É isso que acontece, é esse princípio que faz a prosperidade existir. Colher 100 por 1 é você semear a obediência. Cada semente sua vamos dizer que é uma semente mutante. Você semeia para colher 100. E Isaac estava debaixo desse princípio. Isaac estava debaixo dessa palavra. Então, irmãos, eu queria que você entendesse, não sei qual a sua situação, as circunstâncias parecem assim, terríveis. Mas eu quero que você entenda que você precisa estar debaixo da orientação de Deus. O Egito é um lugar, é qualquer lugar que seja na sua vida, fora da vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que você permaneça onde você está, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, Deus vai te abençoar e vai te honrar a palavra que Ele mesmo deu. E a gente viu que Isaac continuou lá na terra, plantou mesmo. Vai plantar para quê? Não está dando nada, por que você vai plantar? Sim, você tem que ir lá, você tem que labutar, você tem que se esforçar, fazer a sua parte. Isaac plantou, colheu cêntuplo. Isaac, o que ele fez? Ele saiu cavando, ele saiu desentulhando os poços que o pai dele havia cavado. O pai, Abraão, tinha cavado muitos poços e os filisteus, os inimigos, né, aquele povo lá que estava naquela terra, entulharam vários poços que Abraão cavou. E quando Isaac chegou lá, o poço estava entulhado. O que ele fez? Ele desentulhou. Ele trabalhou. Desentulhar um poço, irmãos, eu acho que, sinceramente, que é pior do que você cavar um. Porque a intenção de entulhar um poço era que a pessoa que fosse lá não encontrasse água. Então, tinha de tudo ali.
mas ele foi esforçado, ele fez a parte dele e o Senhor honrou. E outra coisa, ele saiu cavando poços. Ele foi tão próspero que o rei Abimeleque falou: saia daqui, que não tá dando, você prosperou mais que a gente. Então ele desceu para o vale, ele encontrou água no vale, ele cavou no vale. Isaac é semelhante a José, onde colocava a mão Deus abençoava, não porque era Isaac, mas porque ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E praticar aquilo que ele ouviu foi fundamental para que a honra viesse. Então, irmão, você pode estar em qualquer situação, no monte, no vale, na tundra, no deserto mais árido da face da terra. Se você está no lugar que Deus quer, você vai ser próspero. Lá em Isaías 41, para a gente encerrar, vai dizer assim, olha, foi o texto que Deus também trouxe à minha mente. Isaías 41, Deus falando ao povo de Israel, né? Diz assim, ó, no 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. O Senhor tem condução, o Senhor tem direção para te dar e para me dar. Diz assim, olha, no 17, os pobres e os indigentes buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Eterno, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não o abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e chão seco em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro. Para quê, irmãos? Para que todos observem, saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso, o Santo de Israel o criou. Então, irmãos, isso a gente lê nesse texto, tem tudo a ver com o texto anterior de Gênesis 26. Irmãos, isso edifica a minha fé, edifica a sua fé quando a gente lê uma situação dessa. E Deus está fazendo o quê? Ele está fazendo um milagre no deserto. Ele está plantando aonde? No deserto. Ele está fazendo surgir água onde? No vale, no ermo. Ele está transformando situações impossíveis. Entendeu? Era mais fácil, sim, Deus transformar, Deus plantar onde já tem um jardim. Deus pode, irmão, Deus faz. Ele faz. Se ele quiser agir, ele age em qualquer situação. Se a situação tá boa, Deus está agindo. Mas se a situação tá ruim, não se desespere. Porque essa palavra, irmãos, é pra gente. Você pode aplicar na sua vida. Deus, irmãos, planta no ermo, onde não tem nada, onde não tem esperança. Entendeu? Onde todo mundo dizia que não ia dar, Deus faz, Deus vai agir. Então eu quero que você entenda e fique com esse princípio da obediência. Se o seu lugar que você está, a sua situação que você está difícil, as circunstâncias elas estão muito grandes e muito intensas, entenda que o melhor que você faz é obedecer a palavra de Deus, porque com certeza vai ser regado por honra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, compartilhe essa palavra. Se você foi edificado, compartilhe. Que eu sei que pessoas precisam ouvir. Se uma pessoa só ouvir essa palavra, entender e praticar, irmãos, eu já estou feliz da vida. Deus abençoe.